Olá, sexto ano. Hoje estaremos concluindo o módulo com o assunto percepção do ambiente. Nós iremos estudar os sentidos. Então, de forma breve, irei usar o caderno de atividade de vocês. Lá na página, vamos ver aqui para que vocês possam acompanhar. Então, na página 16 e 17. Então, no caderno de atividade, página 16 e 17, vocês vão encontrar esse resumo sobre o assunto percepção do ambiente, os sentidos. Mas antes de iniciar, só querendo avisar vocês que não farei prova. Portanto, quem ainda não entregou as atividades poderá me entregar até o dia 23, para que eu possa avaliar vocês. Então, as notas serão com as atividades entregues, as atividades semanais e os trabalhos que estão sendo pedidos, como os vídeos, alguma trilha e tudo mais. Nessa semana, hoje, vocês vão ficar apenas com a atividade do módulo, que logo no final, após o término da explicação do assunto, eu direi as páginas para que vocês possam responder e enviar minha fotografia. E na próxima semana, na próxima quarta, nós teremos apenas trilha. Essa trilha vai ser avaliativa e valerá 3 pontos. Então, fiquem atentos, nós teremos apenas trilhas. Então, vamos lá, percepção do ambiente. Então, a percepção do ambiente, ela é percebida, no caso, o ambiente, ele é percebido pelos sentidos. O que são esses sentidos? Então, vocês estudaram desde o infantil, ensino fundamental menor, que os sentidos que nos fazem perceber o ambiente são o olfato, a gustação, o tato, a visão. Então, esses sentidos, eles estão ligados ao sistema nervoso e fazem perceber o ambiente. Então, vejamos aí, os sentidos, eles permitem a percepção do ambiente por meio dos cheiros, gostos, sons, imagens e texturas. O sistema nervoso, ele recebe os estímulos presentes no meio, interpretando-os e lhes dando significado, estimulando a reação. Nós vimos que o sistema nervoso, ele é importantíssimo, Ele, de todos os sistemas, seria o sistema que comanda todas as ações do nosso organismo. Então, a gente vai receber o estímulo. Então, esse estímulo, ele irá ser, vai acionar lá o sistema nervoso, que mandará a resposta, dependendo do estímulo, ele mandará uma resposta para determinado ação, percepção do ambiente. Então, veja aí, o estímulo, ele tem o significado. A gente recebe um estímulo, esse estímulo, ele vai lhe dar um significado que vai estimular uma reação. Nós temos aí o esquema abaixo. Nessa imagem aí que vocês estão vendo, são os 5 sentidos que são responsáveis por essa percepção. Aí o ambiente, que seria todo ele, na cor verde, o círculo verde, e os organismos e órgãos responsáveis por essas percepções. Aí nós temos aí um garoto com a mão sobre a água. Então, que sentido seria esse? O tato, não é isso? Então, o órgão responsável pelo tato seria a pele. Então, a pele é responsável por captar esses estímulos, A gente, através da pele do tato, podemos sentir o objeto, se é áspero, o liso, se é quente ou frio. Aí, abaixo, seguindo na sequência, nós temos aí o garoto, com a mão sobre a testa. Ele está vendo algo. Então, o sentido aí é a visão. E o órgão responsável são os olhos. Abaixo nós temos o garoto com a mão sobre a orelha. Então, a orelha é o órgão do sentido, é a audição. Nesse aí, o garoto está
comendo. Então, ele está comendo, usa o órgão, a boca, né, a língua, para sentir sabor. Então, nós temos aí a gustação e em cima o garotinho cheirando a flor. Nós temos aí o órgão nariz e o sentido olfato. Então, a percepção dos cheiros, gostos e texturas, nós iremos conhecer agora cada um deles. O olfato, com ele nós percebemos os odores, os cheiros de substâncias dissolvidas no ar pelo nariz. As substâncias, elas chegam à cavidade nasal e os estímulos, eles são transformados em impulsos nervosos e levados pelo nervo olfatório ao bulbo olfatório no cérebro, onde são interpretados. Então, veja, né? Recebeu o estímulo, vai levar lá para o nervo olfatório e ele vai ser interpretado. Interpretado o quê? Que nós estamos sentindo o cheiro de algo. Então, essa seria a reação. Recebeu o estímulo e a reação seria o cheiro. Gustação. Com a gustação percebemos os gostos doce, salgado, azedo, amargo e umami, principalmente na língua. As papilas gustatórias, ela tem terminações nervosas que são quimiorreceptores chamados botões gustativos. São aquelas bolinhas que a gente vê na nossa língua. Elas são responsáveis por captar, né, por receber o estímulo do sabor. Ele vai transformar esse estímulo químico em impulso nervoso. Então, no cérebro, o que acontece? Esses estímulos também serão interpretados e nós iremos sentir o sabor. Nós sabemos, né, que a língua, ela tem partes que vão ser interpretadas e sentir sabores diferentes. Nós temos parte da língua que é responsável por sentir o sabor doce, outro por salgado, amargo, enfim. Então, quando estamos gripados, né, com a cavidade nasal fechada pelo excesso do muco, por exemplo, a gente está resfriado e o muco está impedindo a respiração correta, a gente fica sem perceber o cheiro e, portanto, também o gosto dos alimentos. Por quê? Porque o sabor, ele também está relacionado ao olfato. Então, o sabor, o cheiro e o sabor, eles estão ligados, né? A gente sente sabor porque a gente sente o cheiro e vice-versa. Então, quando a gente não consegue sentir cheiro, provavelmente não iremos sentir sabor também. Então, por questões genéticas, né, acidentes, doenças ou traumas, algumas pessoas elas podem apresentar diferentes graus de perda de gustação e de olfato. Isso ocorre também em fumantes, porque as substâncias do cigarro, elas afetam as terminações nervosas presentes no tecido que revestem as narinas e a boca. Vocês observaram lá no módulo de vocês, na página 30, tem aí conexões, tem cheiro de química. Embora os alimentos eles contenham naturalmente compostos aromáticos, é comum que durante o seu preparo, principalmente quando são produzidos industrialmente, sejam adicionadas substâncias capazes de conferir ou intensificar seu aroma e sabor, que são conhecidos como aromatizantes. Então, os aromatizantes eles são classificados como os naturais ou químicos, artificiais também. Então, apesar dos aromatizantes naturais serem muito valorizados, os sintéticos eles são muito mais usados, porque acabam sendo mais baratos e podem ser usados. Então, nos alimentos industrializados, né, o sabor, o cheiro, muitas vezes não são naturais, né? Eles são sintetizados, são substâncias químicas que são responsáveis por dar o sabor, o cheiro, até a beleza do alimento para que possa atrair o consumidor. O tato. Com o tato percebemos o tamanho, a forma, a textura, a pressão e a temperatura dos objetos por meio dos receptores sensoriais presentes na pele. Estes repassam sensações específicas ao cérebro, como dor e pressão, na forma de impulsos nervosos.
O desenvolvimento do tato, ele mudou a maneira como a espécie humana ele se relaciona e ampliou a aquisição de habilidades. Na pele, e nós encontramos alguns tipos de receptores sensoriais que apresentam funções diferentes entre si. Cada um ele é especializado em perceber sensações específicas, né? Então, cada sensor é responsável por receber uma sensação diferente. Então, essas sensações são adaptadas e essas percepções serão repassadas para o cérebro por meio desses impulsos nervosos. Então, é importante, né, a gente sentir dor, porque é uma forma de alerta. Então, a pele, ela tem essa sensibilidade, né, porque existem sensores que são capazes de captar esses estímulos. Então, a dor, ela é uma forma de avisar que algo está errado. Então, se a gente põe a mão, por exemplo, em algo quente, a gente vai sentir logo, né? Vai queimar a nossa pele, vai sentir a dor. Então, vamos tomar cuidado. Então, é bem interessante. As terminações nervosas, elas respondem pela percepção da dor e normalmente encontram-se próximo à superfície da pele. As terminações nervosas que envolvem os pelos e que podem amplificar os estímulos táteis também. Existe ainda os receptores sensíveis ao toque leve, né, que é o delicado, as mudanças de temperatura e a pressão, por exemplo. A quantidade e a distribuição dos receptores sensoriais na pele ele vai variar também do local do corpo em que se encontra na pessoa. E isso também varia de pessoa a pessoa. Vamos conhecer agora a visão, né, que é o outro sentido, responsável pela percepção da luz. E nós temos a audição, que é responsável pela percepção do som. Então, com a visão, né, quando vemos um objeto, percebemos a luz que está sendo emitida ou refletida por ele. A luz chega aos nossos olhos e atinge as células fotorreceptoras da retina, que transformam o estímulo luminoso em impulso nervoso. Os impulsos nervosos eles são levados pelo nervo óptico ao cérebro, onde são interpretados. Então, na visão, né, nós temos os órgãos, os olhos, né, eles são formados por diferentes estruturas, que são as externas e a interna. As estruturas externas, elas são responsáveis por proteger os olhos. E as internas são responsáveis pela captação e a interpretação dos impulsos nervosos. Nós temos aí, nessa imagem, né? A imagem formada na retina é invertida e é corrigida no cérebro. Aí não temos aqui na imagem, mas a estrutura externa nós temos a íris, a pupila, a esclera e a pálpebra. A íris é a parte preta, né? Aliás, a íris é a parte dos olhos que dá cor dos olhos. Já a pupila é aquela bolinha menor, né, que se contrai ou dilata dependendo da luminosidade do local. A pálpebra, nós temos a pálpebra que é responsável pela proteção, né, dos olhos. Os cílios também, eles protegem de poeiras, de micro-organismos, sem falar na importância das lágrimas, que servem a lubrificar nossos olhos e limpar, né, eliminar alguns germes que possam entrar no nosso olho. A esclera é a parte branca dos olhos. Na parte interna, nós temos aí a lente, a córnea, nós temos a retina, o nervo óptico. Então, os olhos, funcionam como uma janela, né, que recebe a captação da luz, que vai ser levado, passa aí pela retina e vai direto pelo nervo óptico para chegar a esse estímulo até o cérebro. Então, o cérebro ele vai mandar uma mensagem, né, de volta, vai interpretar esse estímulo e vai permitir com que possamos enxergar. Então, é isso. A gente recebe o estímulo, ele passa pelo nervo óptico, chega lá no cérebro. Em seguida, o que acontece? Ele vai transformar, né? Ele vai interpretar esse estímulo. A parte branca, que é a esclera,
a parte branca do olho, ela é responsável por manter o formato do olho e servir de ponto de apoio para os músculos que a movimentam. A íris, como falei a vocês, é responsável pela cor dos olhos. A córnea, ela é uma camada transparente que torna possível a entrada da luz no olho. Ela atua em conjunto com a lente, que é o cristalino, que é uma estrutura que modifica a sua curvatura para focar a imagem posicionadas em diferentes distâncias, como nós estamos vendo aí nessa imagem aí. Aí o que acontece, né? Curiosamente, nessa imagem, ela é formada na retina. Essa imagem que vocês estão vendo aí do cachorro. Ela encontra-se invertida e só a enxergamos corretamente porque o cérebro ele vai inverter novamente. Como é interessante, né? A gente vê o estímulo, na verdade, né? Ele passa a mensagem de forma invertida, mas o cérebro ele vai invertir e a gente consegue ver a imagem normalmente. Aí nós temos aí alterações na visão e uso de lentes. Algumas pessoas apresentam alterações no globo ocular, fazendo com que a imagem se forme antes ou depois da retina, afetando a nitidez da imagem formada. Muitas vezes a correção pode ser feita com o uso de lentes ou com cirurgias corretivas. Aí nós temos aí as lentes convergentes, que direcionam a luz para um único ponto, diminuindo o campo de visão. Aí exemplos, as lupas, os microscópios. E as lentes divergentes, que direcionam a luz de um único ponto para pontos diferentes, aumentando o campo de visão. E nós temos aí exemplo, o olho mágico em portas. Vejamos agora algumas doenças que podem ser ocasionadas na visão, como a miopia. O que acontece? As imagens elas não se formam com nitidez de longe, pois elas formam-se antes da retina. Então, a correção com lentes divergentes. A hipermetropia, as imagens elas não apresentam nitidez vistas de perto, pois formam-se depois da retina. Aí nós temos aí a correção de lentes convergentes. A presbiopia, as imagens não apresentam nitidez vistas de perto devido à rigidez do cristalino. A correção, ela se dá com lentes convergentes, lentes bifocais ou multifocais, quando a presbiópia ela está associada a outros problemas. Astigmatismo, as imagens sem nitidez de perto ou de longe devido às alterações da curvatura ocular. Então, a sua correção, né, pessoas que têm esse problema, corrigem com lentes cilíndricas. Catarata, o cristalino ele torna-se opaco, dificultando a entrada de luz. Comum em idosos, a pupila torna-se esbranquiçada e a sua correção se dá com cirurgia apenas. O glaucoma acontece com alterações no humor aquoso, ocasionando aumento de pressão dentro do olho e, se não tratado, ele pode causar cegueira. O seu tratamento ele é feito com colírios ou também cirurgia. O daltonismo são condições genéticas, né? Então, pessoas que têm daltonismo porque herdou o gene do parente, ele afeta os cones na retina, são responsáveis pela percepção das cores. O daltônico ele não consegue distinguir uma ou várias cores, como o verde, o vermelho e o violeta. E por fim, nós temos a audição. A audição são ondas sonoras que propagam-se pelo ar. Eles chegam às orelhas e movimentam a membrana tipânica, que transmite as vibrações para os ossos internos da orelha média, e esses ossos ampliam o som e o enviam para a cóclea. O líquido da cóclea ele se movimenta e estimula os receptores auditivos. Então, os nervos auditivos levam o sinal ao cérebro, onde ele é interpretado. Então, os sons eles são classificados quanto à sua intensidade, em fortes ou fracos, e quanto ao número de oscilações, agudos ou graves, né? A intensidade ela pode ser entendida como o volume do som. Quando aumentamos o volume, escutamos um som de forte bem intenso. Quando a gente diminui o volume, a gente escuta um som de fraca intensidade. Já os sons produzidos por nossas vozes
pelos instrumentos musicais ou por quaisquer objetos, ele pode ser graves ou agudos. Essa classificação ela vai estar relacionada com a frequência sonora. Ela corresponde ao número de vibrações da onda em determinado intervalo de tempo e ela é medida em hertz. Esse símbolo aí que é o Hz. É importante lembrarmos que a altura sonora ela é sinônimo de frequência sonora. Por isso, sons altos são sons agudos e sons fortes e não sons fortes. Então, sons altos são sons agudos e não fortes. Já os sons baixos são sons graves e não fracos. É bem interessante, né? Porque são sinônimos e a gente vê essa diferença. A nossa audição, ela varia de 20 Hz a 20.000. Então, nós vamos ver aqui nesse quadro abaixo. Então, abaixo de 20, nós dizemos que é infrassom. A frequência é baixa e o som grave. Acima de 20.000 é ultrassom. A frequência é alta e o som ele será agudo. Os sons abaixo do nível, né? Ele extremamente graves, eles são chamados de infrações, como nós vimos aqui no quadro. Sons com essa frequência, eles não são ouvidos pelos seres humanos e pode ser produzido pelo vento, por alguns tipos de terremotos, por exemplo, e determinados animais, como elefantes, leões e tigres. Já os ultrassons, eles podem ser produzidos e percebidos por cães, gatos, golfinhos e morcegos. Existem vários sons de diferentes espécies de animais que emitem e ouvem, os quais são importantes para que haja comunicação entre eles, mas que não são percebidos pela audição humana. Eles são captados apenas por aparelhos especiais. Nós temos aqui abaixo alterações na audição e uso de libras. Problemas de audição. Pessoas podem nascer com deficiência auditiva ou perder a audição por problemas de saúde. A exposição a sons de alta intensidade, como o uso de fones de ouvido com um volume alto, prejudica a audição. Os tratamentos incluem o uso de aparelhos auditivos ou cirurgia. Isso é muito importante, né? Porque os jovens de hoje, né, adolescentes, utilizam muito o uso do fone de ouvido. E o uso do fone de ouvido, ele vai atingir diretamente o tímpano. Então, com muita intensidade, né, escutam alto, isso prejudica a audição, que pode haver perda parcial ou total. Além do que pode a gente estourar, por exemplo. O uso do fone, ele é bem interessante e ele não deve ser partilhado. Porque pode acontecer infecções na orelha. Então, tome cuidado com esse uso do fone. Não deixe esse volume com o volume alto. Procure não partilhar o fone. E se partilhar, esterilize, passe um álcool em gel para esterilizar e que não haja alguma infecção. A audição humana, né? Ela é formada pela orelha, né? É o órgão responsável. Ele é o órgão sensorial responsável pela percepção das ondas sonoras. A orelha é dividida em média e interna. Aí vocês poderão entender um pouco melhor sobre essa divisão, quais os ossos que formam a orelha média e interna, qual é a função, na página 45 do módulo de vocês. Vocês podem ver até a localização de alguns ossos. A Libras é uma língua brasileira de sinais utilizada para a comunicação dos deficientes auditivos. Usam-se sinais feitos com as mãos para indicar letras, palavras ou expressão. Então, devido ao problema de audição, né, pessoas que nascem sem conseguir ouvir, existe esse meio de
de comunicação, que é o Libras, né? Que são a comunicação por gestos, por sinais. E é de grande importância porque isso permite com que esses indivíduos que não conseguem escutar possam se comunicar com outras pessoas. A ausência de audição, ela principalmente quando ela ocorre desde o nascimento ou quando ainda se é criança, elas são necessárias de estímulos diversos para que a aprendizagem possibilite essa comunicação. Então, a linguagem Braille, né, a língua brasileira de sinais, Libras, ela é importantíssima para que isso aconteça. Bom, nós terminamos por aqui. Com isso, a gente encerra o módulo e a atividade que vocês irão postar para mim até a próxima quarta-feira está no módulo de vocês, na página 33, 47 e 48. E vocês vão tirar foto e me entregar. Na próxima aula, próxima quarta-feira, nós teremos apenas uma trilha, e essa trilha vai ser avaliativa.